Não é certo, não. Muito bem, boa noite a todos, bem-vindos todos nesse dia de alegria aqui. Alegria, como eu estava falando, porque hoje vamos ter bastante, eu não preciso falar tanto, vamos ter bastante gente para fazer perguntas, para comentar e para ampliar essa nossa rede que está se construindo novamente, né, com essas nossas entrevistas. É, Só para então lembrar algumas regrinhas nossas, esses encontros são totalmente informais. Basta levantar a mão para falar, para perguntar, para comentar, enfim. A ideia é exatamente essa, de cada um de nós. E vamos fazer uma rodada bem rápida. Eu queria agradecer, na verdade, porque nesse nosso projeto, muitos de nós, como vocês sabem, as pessoas se inscrevem para serem entrevistadas. No caso do Richard foi diferente, porque o Richard nos foi indicado pela Maria Soledad, que é uma querida que é parceira há tantos e tantos anos, e ela indicou duas pessoas para serem entrevistadas. Daqui a pouco eu acho que ela entra, mas ela indicou duas pessoas para serem entrevistadas. Uma não respondeu e o outro, que é o Richard, respondeu super animado. Então estamos aqui com essa indicação, né, Richard? Isso. É, Temos aqui a Eliana, que está no Rio, a Ivete, que está em São Paulo, o Ginaldo, que está em Berlim, Berlim, Alemanha. Berlim, Alemanha, já esteve conosco, eu que não gravo as coisas. Herô, que está em Fortaleza, Edson, que está no Peru, Carlos, que está em Miami. A Eliana está em Brasília neste momento. Nunca se sabe onde essa mulher está. Agora ela está em Brasília. Tá, tá ótimo. Maria Lúcia, que está em São Paulo. Tiago, que está no Peru, né, Tiago? Rio. Rio de Janeiro. Eu morei no Peru, Rio de mas hoje Janeiro. estou no Rio de Ah, sim, sim, Janeiro. sim, 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 sim. Memória voltando, memória voltando. Amigo do Edson, tá certíssimo. E por mais que eu queira DPB 172, se apresente, por favor. A Daisy dos Estados Unidos. Ah, desde os Estados Unidos, tá vendo? Eu já era ruim, já era ruim. Depois da Covid, aí desandou de vez. Eu tomo um remedinho até, que se chama, só para dizer que é verdade, que se chama Cognitus, que o meu médico me deu justamente depois da Covid para ver se melhora essa situação. E aí a Soledade entrando agora. Então vamos lá, Richard. Por favor, Ah, nós tivemos aquela breve apresentação, né, no card, mas eu gostaria que você se apresentasse um pouco mais, com um pouco mais de detalhe, né, bem, sobre como Soledade, querida, eu já falei de você, eu já falei que foi você que nos apresentou o Richard, assim que você já foi mencionada nos nossos agradecimentos. Lembro também que nós vamos ficar uma hora certinho, quando acaba uma hora a gente se despede, né? E mais do que uma hora não funciona, a gente já tem essa ótimo. experiência, e depois vai para o YouTube, para todas as pessoas que querem assistir depois, e nós temos a felicidade de saber que são muitas que assistem depois, né? Que Então, bom. Richard, a palavra é sua, e nós já podemos interromper e ir conversando com o Richard. Tá bom, então, eu agradeço muito, né, o convite e também o aceite, né, Suzana? Eu já conhecia, eu tinha assistido alguns, entrei de soslaio em alguns momentos, né, mas adorei a iniciativa desde o início, por isso que, com muita felicidade, eu aceitei no ato, né? Bom, eu estava pensando como, como falar um pouco, né, porque no começo, né, mas tudo remonta à minha infância, porque eu me lembro em 1980, quando 80, na década de 80, né, aquele grande terremoto lá no México, e eu morava no Brasil, né, era criança, então passavam as reportagens sobre o terremoto e o pessoal falando em espanhol, e era a Globo na época que mais pegava para todo mundo, né, e dublavam. E eu batia o pé e dizia para a mãe, mas olha, por que que eles estão falando português em cima da outra língua? Eu quero escutar outra língua, não quero essa, né?
Depois da minha família também, toda uma família plurilíngue, né? Minha avó polaca, o outro avô alemão, o outro italiano, diferentes falares da Itália, né? Então, e eu sempre curioso com as línguas, com os idiomas, com querendo aprender, né? Bom, acabei não estudando letra, estudando filosofia, né? Dentro da filosofia, o que mais me chamou a atenção foi a filosofia da linguagem. Quando terminavam as aulas de filosofia da linguagem, eu me lembro que a gente saía da aula, eu estudei em Curitiba nessa época, e a gente ficava mudo, mudo porque não tinha coragem de verbalizar o pensamento, por exemplo, né? Porque eram aulas que nos colocavam em xeque-mate com a linguagem constantemente. Então, eu já vou E, fazer uma pergunta, Richard. sim, Você é original de Curitiba? não, de Criciúma, Santa Catarina. Criciúma. Estudei em Curitiba 5 anos e depois vim para Córdoba, para Argentina. É. E então aí é, bom, eu também eu me lembro da professora de didática dando aulas, né? E eu falava para ela, nossa, eu jamais vou ser professor, nunca na minha vida. Eu olhava para ela assim, como é que ela consegue falar tanta coisa? Meu Deus do céu, como é que ela consegue explicar isso, explicar aquilo? E eu ficava aturdido, né, com tudo aquilo. E, bom, foi isso. Depois que eu estudei, me formei em 98, aí eu passei pela Argentina e aí conheci Córdoba e eu me apaixonei pela cidade de Córdoba, me apaixonei pela Praça San Martín, por exemplo, quando eu atravessava aquela praça e alguma coisa me enfeitiçava. Eu assim, mas que lugar mais bonito, o que que é isso? Aí voltei, né? Voltei em 94, aí voltei para Criciúma, continuei minha vida. Depois, em 98, quando eu me formei, assim, vou lá para Córdoba. Aí fui para Córdoba, vim para cá, né? Onde eu estou agora. E aí fui direto para a universidade. Eu quero dar aula de português. Eu disse, não, aqui não, não pode dar aula de português. Está pensando o quê? Só porque é brasileiro vai dar aula de português? Eu disse, não, eu quero dar aula de português. Assim, não, não pode, não sei o quê. Bom, aí saiu uma seleção interna, precisavam de professor, assim, mas não posso, mas eu vou me candidatar. E aí eu me candidatei e fiquei em primeiro lugar, né? Eu assim, mas que Mas, estranho, né? mas peraí. Por que que você não podia? Porque não tinha os Não, documentos? não, porque eles achavam que eu não tinha documento, né? Que eu era uma pessoa que estava transeunte por aí e tal, né? Aí até que eu falei, assim, não, mas eu tenho meu diploma, tem isso, tem aquilo, né? Bom, então deu certo. Aí então me postulei e comecei a dar aulas na extensão universitária, né? Foi em 99. E no ano 2000 abriu o curso de formação de professores de português aqui na Universidade Nacional de Córdoba. E aí foi quando nós fundamos esse curso, né, no ano 2000. Então nós estamos quase há, bom, 26 anos, né, formando professores de português. E eu aí dentro desse trajeto, logicamente, a gente para permanecer na universidade tem que com formação contínua, né? Eu fiz um mestrado em língua espanhola, depois fiz um mestrado em língua e cultura italiana, fiz especializações também e estava fazendo um doutorado em linguística aplicada. Estou mudando de tema, né, para o meu doutorado, porque também no ano 2000 eu comecei a trabalhar com um grupo de pesquisa de professores de um grupo formado por um grupo de trabalho, né, formado por professores de francês, italiano, português e espanhol, né, porque onde eu trabalho é uma faculdade de línguas, né, nós nos diferenciamos de uma faculdade de letras, por exemplo, né? Nossa especialidade é formar professores para ensinar línguas estrangeiras, né? Também formamos para língua materna, mas o nosso curso se chama professor de espanhol, língua materna e língua estrangeira ao mesmo tempo, né? Mas a faculdade de línguas ela é específica para essas línguas. E nós que fundamos Mas eu uma tenho perguntas, não é assim não. sim, fala, fala. Eu tenho logo perguntas. Eu ainda estou lá atrás na filosofia.
Sim. Eu queria saber, e depois a gente vem para aqui para frente, mas volto a dizer, vocês não me deixem falar sozinha, né? Bom, ok. Uma vez professora, sempre professora. Olha que eu pego a régua. Richard, lá na sua faculdade na coisa de quando você estava na questão da filosofia, diga se você tem alguma coisa muito marcante que ficou daquela época no seu conhecimento. Sabe, assim, uma coisa que É, você fala, puxa, eu a sempre filosofia, lembro de sim, não, filosofia da até hoje linguagem. marca o meu pensamento. Por exemplo, depois, quando eu adentrei no mundo, né, da linguística das línguas, né, que é o outro campo, tá em sintonia, né, com a filosofia, porque aí eu percebi assim, mas por que que não pode ir um pouquinho mais além e ir para outra coisa, e rebater tal autor com isso, com aquilo, né? No começo era constante isso, porque a filosofia ela vai te ensinando a questionar tudo, né? Hoje, depois já de 30 anos, né, que eu me formei em filosofia, eu assim, mas eu até perdi um pouco daquela, né? Às vezes hoje a gente pega um autor e vai com aquele autor, né? Por exemplo, né, eu mais que siga, eu me nutro muito com a proposta, né, epistemológica de Broncat, do interacionismo sócio-discursivo, né? Então, aquilo parecia que ia me iluminando, né? Então, até que eu fui aprendendo novamente a buscar outras reflexões, ver até que ponto serve e não serve, né? Por mais que seja uma proposta de um catedrático como Broncat, né? Então, a filosofia foi me servindo para isso. E o que mais me deixou foi que, depois de 5 anos, né? Eu estudei 5 anos de filosofia, eu assim, bom, agora eu tenho que me posicionar no mundo, né? Quem sou eu? O que que eu estou fazendo? O que que eu quero fazer, né? E essa construção do saber, né? Porque a filosofia ela vai vasculhando o seu interior e ao mesmo tempo vai te ajudando a perceber como nós, seres humanos, vamos construindo, né? O saber e o conhecimento e como esse saber foi, né, passando por diferentes etapas, né? Isso é o que a filosofia fez, né? Só que depois aí eu deixei a filosofia, né? Eu entrei no mundo das letras, da linguística e, bom, isso foi o que mais me marcou, né? E, bom, um fato foi esse também, que eu me lembro da filosofia da linguagem. Depois tinha algumas questões de filosofia, como todas as áreas, né? Que eram muita abstração também, né? Então, é uma abstração Então, tão grande que às vezes a gente não conseguia chegar ao âmago da questão, né? Muitas vezes. Mas na então época a gente é estudante, né? você acha que, como eu e outros, que filosofia deveria ser uma matéria que percorre todo o nosso estudo, né? Desde praticamente o primário, né? Ah, com certeza, né? Para nos Eu fazer fui refletir. convidado, olha só, eu fui convidado para dar filosofia. Há 3 anos, 4 anos, me convidaram para dar filosofia num colégio em português e eu não aceitei. Não aceitei porque eu assim, eu vou ter que voltar, né? Todo um, bom, além da minha carga horária, etc., né? Que era impossível. Mas ao mesmo tempo eu falei, mas eu vou ter que fazer todo um retorno, né? Um retorno porque não é simplesmente, né? Ir lá e dar em português algo, né? Então a filosofia a gente tem que ensinar a pensar, né? Não ensinar conteúdo. Então é a grande questão da filosofia, né? Deixa eu É te uma pedir um pena. favor, se você pudesse ajeitar a câmera, que a gente não está vendo tanto o seu rosto, está vendo Ah, mais. ela caiu. Caiu, Aí, caiu, é. é. É, então, não, eu acho, mas eu acho assim, agora vamos devagar aqui um pouco. Eu acho que talvez os nossos jovens, Maria Lúcia e eu estávamos conversando hoje sobre o que está acontecendo nas escolas públicas, nas escolas privadas, que os professores estão numa situação, né, de estresse total, de chegarem a chorar em frente aos alunos, porque Sim, realmente está tenho difícil, acompanhado muito bastante. difícil. Então, eu acho que talvez se a gente tivesse algumas matérias, né, como filosofia com certeza, talvez a gente pudesse fazer com que esses jovens refletissem, né? Essa coisa impulsiva que o jovem tem e agora, sem poder ser parado, o professor não pode fazer nada hoje em dia, né? Tudo é uma questão que te leva à justiça
Então, por isso a gente vem ao encontro, né, Maria Lúcia, do que a gente argumentava hoje. A Eliana quer falar. Oh, Eliana, graças a Deus. Vamos lá, Eliana. Ela tá com o microfone Tem que abrir o fechado. microfoninho, Darling. Acho que ela não está escutando. Eliana, Eu disse que queria falar, levantou a foi mão. sem, foi sem Então deve querer, ter sido. então. Tá, tudo bem, mas não quer falar, então? Tá Não, bem. porque assim, as perguntas que você está fazendo assim são tão assim já interessantes. Eu também estou querendo saber tudo que você está perguntando. Ai, porque você Não é muito vale delegar, não assertiva, vale delegar. Suzana. Não, Suzana, você é muito assertiva nas perguntas, vai direcionando a gente. É isso, mas se eu tiver, pode deixar, que eu pergunto. Estou Edson, então. gostando muito. Edson. Legal, vamos lá. Richard, que legal que você falou aí de usar, não sei se estou usando o verbo correto, mas fazer os alunos pensarem, né? Fazer as pessoas pensarem, tá? É muito interessante. Essa semana eu escutei uma frase muito interessante, né? Quero pessoas que pensem, não é bem assim. Quero pessoas que pensem como eu, não. Quero conhecer pessoas, tá? Que não que pensem como eu, essa frase que tem em espanhol, mas que pensem, tá? E atualmente as pessoas não estão Uhum. pensando, né? Certo? Então, eu quero conhecer pessoas que pensam como eu. Eu, não. Quero conhecer pessoas que, como eu, que pensem. Tá? Então, aí tem muito a ver dentro da É, filosofia também, né? E as pessoas não. Eu sinto, e sinto bastante aqui com os meus alunos, que não estão pensando, tá? é Eles difícil, por vão. exemplo, você me leva a pensar numa atividade recente que eu fiz, mas eu faço sempre, né, que é o posicionamento crítico diante dos fatos da vida cotidiana. Então, eu levo para a sala muito material. Os meus materiais sempre são críticos, né, mas isso faz parte da minha formação, né, como a filosofia me leva a produzir materiais didáticos com temas candentes, críticos, que leve ao posicionamento. Então, por exemplo, se eu coloquei lá justamente, né, Suzana, eu trabalhei com uma reportagem sobre a violência, né, com os professores lá no ensino médio, sobretudo no Brasil. E o que a maioria dos estudantes fazem? Replicam o que escutam e não se posicionam. Então, a gente tem que ensinar a se posicionar. Então, qual é o gênero textual? Primeiro tem que saber qual é o gênero. O gênero é o comentário, né? Então, como que eu faço um comentário, né? Sustentando um ponto de vista. Então, mas isso também já vem de um pensamento crítico que não está sendo desenvolvido, sobretudo porque há também uma tendência à robotização do cérebro, né? Entre aspas, assim, Hum, como criar mentes exato. que não estão pensando, né? Que estão só perguntando a uma máquina que não é humana, então não há interação, porque a interação só ocorre entre humanos, né? Nós não interagimos com máquinas, né? Porque o interacionismo, ele é social e ele é entre humanos, né? O dialogismo ocorre entre humanos, né? É. Então, isso também é outra realidade que está permeando, né, muito o ensino Pode né, também parecer a que a gente está aprendizagem. tá saindo do nosso assunto, mas não está. Porque É, tem tudo a ver com a língua, Não, com a não tá, não. linguagem, com a nossa expressão, e a nossa expressão, no caso, em língua portuguesa ou em qualquer língua, né? Porque isso está sendo um fenômeno internacional, né? Em qualquer língua. Sim. O Ginaldo levantou a mão. Ginaldo, você levantou a mão mesmo ou é do tipo falso, falso alarme, como Eliana? Não, o alarme está correto, Suzana. Richard, pegando esse gancho que você acabou de falar das suas interações com os alunos, né? Interação na sala de aula através de texto crítico. Você poderia, por favor, exemplificar alguma dessas interações? Eu pergunto, por que que eu pergunto isso? Porque todos nós aqui somos professores, preparamos, por exemplo, vimos um texto super interessante, eu vou aplicar esse texto na minha aula. E já temos uma ideia para onde queremos conduzir, queremos também, isso também pode ser falado.
E eu queria perguntar a você, justamente, num desses textos que você pegou, você poderia exemplificar a tua intenção, a tua ideia de dinâmica e como isso se desenvolveu? Muito obrigado, Richard. Sim, sim. Bom, aqui teria que mostrar, né? Estou remontando alguma atividade. Por exemplo, né, eu trabalhei muito com a autobiografia literária. Os alunos têm que produzir durante todo o ano acadêmico, que é o primeiro ano do curso aqui, que eu dou língua portuguesa 1 e depois língua portuguesa 4. E eu trabalhei durante muitos anos, eu deixei há 2 anos de fazer isso, né? Mas eles tinham que produzir uma autobiografia literária, e essa autobiografia tem que ter 3 capítulos, e cada capítulo tem que ter entre 4 e 5 páginas, né? Só que aí vem sobre o que eu vou escrever, né? Então, aí entra o pensamento crítico, porque primeiro tem que selecionar o conteúdo, né, para sua autobiografia, e aí nós trabalhamos com autobiografias, que são biografias que geram certa polêmica, né, como a da Rita Lee, como as biografias que mostram também a questão do racismo, né, as biografias que mostram a questão é, dos, dos, é, da infância abandonada, né, das pessoas que viveram toda a sua vida na pobreza e conseguiram se emancipar de alguma forma. Então, isso gera também nos estudantes um posicionamento. O que eu vou falar de mim e para quem, né? Então, sempre tem o para quem, né? Esse é um caso. A imigração também, né? Como a imigração, ela, ela gera um deslocamento, né? Houve, por exemplo, no ano, acho que foi no ano 2000 antes do Covid, 2018, 2000, sim, 2018, acho que as autobiografias eram mais ou menos 10 estudantes e foram 10 textos delatando a violência de gênero da avó, da mãe, da prima, né? Às vezes da própria estudante, né? Então, quando a gente começou a ler, né, no final, bom, eu já sabia porque eu vou lendo no, no, nos entremeios, desde os primeiros rascunhos, etc. e tal, mas do processo, né? Mas resultou no livro. Então, esse livro de autobiografias é um livro que mostra uma dimensão crítica, né? Depois, outra coisa também, por exemplo, né, a sequência didática ela é formada, por exemplo, uma delas se chama Desejos, né? Então, essa sequência didática Desejos ela é formada tendo como base, né, material, e aí material, né, pode ser material autêntico, né, gêneros textuais em formato multimodal ou não, bem que levem as pessoas a, a pensarem, a se posicionarem também, porque não, então precisamos fazer isso. Por exemplo, eu me lembro de situações em que alguns estudantes evitavam participar e evitavam se pronunciar, por quê? Porque o tema não era adequado, porque tinha que falar, né, de homossexualidade, tinha que falar de mulheres, ou também homens, né, transgêneros, e etc. Então, isso gerava impasses, né, na sala de aula, e as pessoas, alguns não queriam falar, né, a gente percebia nitidamente. Então, como levar é, a participação, né, aí era outra questão, já era uma questão mais de desafio de fazer interagir, né? Mas é isso, os materiais são, por exemplo, os números, né? Me lembro que quando quando eu reforço os números, eu trabalho com os números e a escravidão, e os números e as datas relacionadas com a escravidão, né? E aí aparece o zumbi, aparece. Então, eu acho que vai também pela questão da seleção, né? Como né, curar os conteúdos, né? Para que levem a isso, né? Eu, por exemplo, jamais levaria não é que jamais, eu levo às vezes, mas é, questões que não estão tão relacionadas com uma exigência de posicionamento crítico, né? Eu procuro fazer isso. Por exemplo, outro tema que eu trabalhei agora ultimamente foi identidade, e aí, nesse caso, nós trabalhamos com um, o produto final foi
um podcast, não foi no ano passado, um podcast sobre a identidade, só que aí era a identidade do argentino em português. Só que nós trabalhamos a identidade brasileira, que já é um tema difícil, né? Porque o que é ser brasileiro já não dá para responder, né? Então, já partimos de uma pergunta que não tem resposta, né? O que é ser brasileiro? Bom, só que aí Richard, depois eles fizeram o contrário, né? E este ano nós trabalhamos é, com a produção de folders ou dépliants sobre o pluricentrismo da língua portuguesa. Então, foi um tema fascinante porque eu não esperava isso, né? E os alunos, né, são todos do primeiro ano, no dia da apresentação, o que que eles falaram? Eu não imaginava que a língua portuguesa estava espalhada assim pelo mundo. Eu nem sabia que na Angola se falava, mas e eles mesmos foram expandindo, né, procurando esses falares, né, encontrando os sotaques diferentes, sobretudo, e Richard, aprendendo a respeitar, né, outras formas de falar. Sim. eu vou passar a palavra para o Edson rapidinho, mas eu só queria fazer uma pergunta. Quando a gente fala de uma turma de primeiro ano, a gente fala de quantas pessoas, por exemplo, quantos alunos? Só Aqui para. no nosso caso, nós temos um problema, porque nos últimos anos, nós tínhamos uma média de 25 estudantes por ano. E nos últimos anos, tivemos alguns anos com 10, nesse ano 20, né? Então, aí vai às vezes, 20 matriculados, 15 aparece, 10 permanece, né? Mas a Sim, média são 10 estudantes na faculdade, né? Eu não dou mais aulas em outro âmbito. sim, sim, mas Agora, esse ano, eu comecei a dar aula com crianças, mas aí eu ensino a ler em português, francês, italiano, catalão, galego, piamontês, friulano, provençal, friulano, ladino opa, e friulano outras estamos em coisas. casa, Richard, da minha língua materna, digamos Não, assim, olha né? só. Eu nasci no Friuli. Mas eu vou passar a palavra para o Edson. Edson, por favor. Ok, Desculpa, não o sei, Richard, só um minutinho. Não sei se sim, mais ou menos respondi, Ginaldo. mais ou menos respondeu, mais ou menos. Respondeu, obrigado, muito obrigado, Richard, muito Eu obrigado. acho Eu que só queria, se fosse Richard, possível, eu só queria, se fosse possível, você Depois eu completasse posso essa. compartilhar os materiais também. Eu Ah, não tenho seria ótimo. problema. Eu só queria que você finalizasse a questão do pluricentrismo, que é um tema que para mim é muito caro. Eu trabalho muito com então, pluricentrismo. então, Obrigado. Edson, vamos esperar um pouquinho e deixa o Richard terminar, completar assim O o interesse do Ginão. pluricentrismo porque foi também trabalhado dentro da identidade, né? Então, o que que eles fizeram? Nós trabalhamos com duas palestras, uma do Gilvan Miller e outra da Edileise Mendes, não completa, mas alguns aspectos dessa palestra, e fomos abrindo o leque do que é o pluricentrismo da língua, conectado com o plurilinguismo e com o multilinguismo, né? E depois também trabalhamos com questões saramaguianas, né, do pluricentrismo da língua, e eles tinham que fazer, né, perdão, não tenho aqui para mostrar, mas tem que fazer o folder, né, que são as 3 folhinhas ali, dobráveis, e apresentar. E agora nós vamos vir 1 hora antes da aula, desculpa, e cada estudante imprime 15 folders, né, seriam 150 folders, e nós ficamos na entrada da faculdade de línguas, porque nós queremos mostrar para os estudantes de francês, de italiano, de inglês, de alemão, de espanhol, né, das outras línguas da nossa faculdade, o que é o pluricentrismo e se existe, e como é tratado o pluricentrismo no francês, no italiano, no espanhol, e que convergências tem com a reflexão do pluricentrismo do português, né? E daí nós também vamos colando nas paredes da faculdade os nossos cartazes, vamos colocando fotos do Saramago com a frase dele, e ampliamos né, o folder, fazemos como cartazes em A3, né, e vamos colocando na faculdade para disseminar. Né? Mas isso também é um posicionamento, né, crítico, porque não é só falar que existem diferentes sotaques, né? É o que está por trás dos sotaques, e aí sempre eu fomento do respeito à diversidade de línguas e culturas, né? Porque são muitas línguas em português, né? Como disse o Saramago, não há uma língua portuguesa, mas muitas línguas em português, né? Depois eu É, compartilho o material também com vocês. Ginaldo, seria interessante vocês colocarem, porque vocês sabem que lá no YouTube não fica
o chat, né? Então, se vocês colocarem o endereço de vocês eletrônico para essa troca, que Eu afinal deixo o meu, né? é disso que trata esse Muitos de Nós, né? Desde o início é isso que eu falo, é isso, é disso que se trata. Mas, Ginaldo, obrigado. Tá ok agora, Ginaldo? Muito obrigado, muito obrigado. Não, não, não. A ideia é essa mesmo. Então, eu entendo muito bem por que a Soledad, então, indicou o Richard. Que coisa mais interessante, que trabalho fantástico, Richard. Muito me emociona que você saiba o que é o friulano, né? Que eu O tanto. friulano eu comecei a estudar esse ano também. Na verdade, não é que eu sei friulano, que eu estudei muito italiano, sei francês, espanhol e português, são as línguas que mais ou menos. Todas as outras entram no campo da intercompreensão, só que como eu falei para vocês, no ano 2000 nós criamos um grupo de trabalho que o nosso foco é a didática do plurilinguismo. No ano 2007 nós publicamos um livro são 2 tomos, que se chama Interrom, Intercompreensão em Línguas Romances, Estratégias para o Desenvolvimento de Leitura Plurilingüe, e nós ensinamos a ler simultaneamente em português, francês, italiano e espanhol. E esse material foi usado até o ano 2015 na Faculdade de Ciências da Comunicação aqui na Universidade Nacional de Córdoba. Depois entramos no ensino médio e também publicamos 2 sequências didáticas para ensinar a escrever 2 gêneros, que é a lenda e o artigo da Wikipédia, mas a partir dessas línguas no ensino médio. E eu, a partir do ano 2018, comecei a trabalhar com contos infantis numa das minhas matérias, e a partir desse conto eu criei, né, na verdade, o portal de histórias infantis plurilingües, né? Nasceu aí. E então, hoje mesmo acabamos de produzir um conto, e hoje eu tenho um grupo de ilustradoras voluntárias, um grupo de tradutores voluntários, e com os estudantes, o estudante produz o conto, isso está no 4º ano do professorado de português, né? Vou usar professorado como curso de letras para aproximar, né? E depois esse conto se traduz em sala de aula, também ao espanhol, sempre sai na versão bilíngue, e é ilustrado, e depois é didatizado para ser usado no ensino fundamental, né? Já seria. E aí eu comecei, no ano passado, uma experiência aqui na cidade onde eu moro, que eu moro em Rio Terceiro, está pertinho de Córdoba, bom, 100 quilômetros, não tão pertinho, e esse ano a escola institucionalizou o projeto, e é a primeira escola, pioneira, né, em toda a Argentina, a ensinar as crianças a lerem em 9 línguas, 10 línguas, na verdade, né? Então, toda segunda-feira eu trabalho uma segunda com o 4º ano, uma segunda com o 5º e uma segunda com o 6º, com o projeto Plurilingüe, que é outra dimensão, né, dentro da minha formação, né, que é uma dificuldade que nós encontramos, porque nós ensinamos línguas de forma estancada, né, como compartimentos estanques, agora é português, agora é francês, né, na nossa própria faculdade, muitas vezes nós continuamos trabalhando assim, mas tem momentos que isso é válido, tem momentos que o contato da língua, os contatos são inevitáveis, as alternâncias são inevitáveis, né? Eu mesmo, meu Richard, português já não é um português catarinense, né? Ele é um português de 30 anos de cordobês que eu sou, né? Já sou cordobês falando português, né? Richard, só um pouquinho. Vamos dar a palavra ao Edson, mas na sequência, Edson, vou ler o que está no chat, viu, Richard? Duas coisas, na verdade. O Edson é de casa, ele pode esperar um pouquinho. Só um pouquinho, Edson. Richard, duas coisas. Eu queria que você pegasse, se fosse fácil, rápido, esse livro que você mencionou, que o livro tem um RG, que é o ISBN, né? Acho que como a gente fez com a Eliana, da última, uma das últimas vezes, ela deu o RG do livro dela, porque se alguém for procurar, precisa procurar ou pelo título ou muitas vezes pelo ISBN, que facilita a vida. Então, se fosse fácil, você leria devagar leria o título de novo e o número do ISBN, porque fica gravado para as De pessoas qual poderem livro? depois. O livro que você mencionou Ah, talvez mas um ou dois. esses livros estão disponíveis. Deixa eu passar aqui para você rapidinho.
Esse é aberto, o livro é acesso aberto. Então você coloca no chat enquanto o Edson fala e depois eu leio para vocês o que está no chat e também leio o comentário do Carlos e a pergunta da Eliana. Então, Edson, Isso. rapidinho, rapidinho, por favor. Não, rapidinho. Ô, Richard, legal, você está em Córdoba. Quando eu conheci essa cidade, eu adorei. Você falou de gêneros no início da sua fala aí, você falou dos gêneros, né? Quando eu conheci Córdoba, tinha assim essa questão de gêneros, era bem delicada, bastante delicada, né? Fico feliz que agora mudou, sinceramente. Fico feliz que agora mudou e que esteja um pouco mais aberto. Porque quando eu conheci Córdoba, tinha muito, vamos colocar entre aspas aqui, aquele machismo portenho, tá? Tinha aquele machismo portenho para os cordobeses, porque os cordobeses normalmente falam cantando. Então, o portenho, lá de Buenos Aires, criticavam muito essas coisas. Então, o que eu escutei de você, eu fico muito feliz em saber que teve essa mudança de gêneros, tá? Para principalmente dar as línguas e principalmente para tratar as pessoas. Tá? Então, quando você fala que você tem 25 alunos por ano, nossa, eu adoraria ter só 25 alunos por ano. Eu tenho 25 alunos por mês aqui no Peru, tá? Olha, eu tenho, Por eu mês, tenho 25 alunos em língua portuguesa 1, né? Depois tenho 90 alunos em Lecto 1, depois tenho mais uns 5, 6 em outra matéria. Tenho bastante alunos por ano, mas nessa não, matéria, não, 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 mas eu não, perdi não, essa mas eu tenho dimensão por mês, só para você ter, por mês, por ciclo, por mês e por ciclo aqui Ah, nas aulas, porque as universidades aqui mais ou menos, eu vou usar uma palavra forte, mas é mais ou menos assim mesmo, é mais ou menos mercenária. Acredito que o professor pode cuidar de 25 alunos em uma classe durante um mês de 16 aulas. Então, por isso eu digo mais ou menos mercenária, né? Então, quando você me coloca esses números, eu fico feliz da vida. Eu falei, que maravilha poder trabalhar com esse grupo, mas durante um ano, que é diferente de você trabalhar durante 16 sessões, tá? com É certeza, completamente sim. diferente. Não, é completamente diferente. Pra caramba, e cada mês esse tipo de coisa. Então, mas eu fiquei contente quando você falou com gêneros. E essa questão de gêneros, entre os meus grupos aqui no Peru, tive dois exemplos muito legais de um aluno que uma vez usou um possessivo, ele, homem, usou um possessivo feminino para expressar uma frase. Eu falei, você não acha que está usando o possessivo errado? E foi um dos dois, somente dois alunos que falaram, não, professor, eu sou homossexual, eu tenho que usar no feminino. Eu falei, uau, o problema é que no Peru ainda tem, principalmente aqui, tem muito essa discriminação. Então, se você assume que é gay, tá? Os demais que criticam. Quer dizer, imagine um grupo de 25, um assume, não, eu estou usando possessivo, estava com meu namorado. Eu falei, não seria minha namorada? Ele falou, não, meu namorado. Eu falei, não, professor, eu sou gay. Eu falei, legal. E a primeira reação que eu tive foi falar para os outros 20 alunos, por favor, sem discriminação aqui, tá? Porque infelizmente, aqui no Peru ainda tem muito, não digo em toda parte, mas tem muito esse choque quando você assume. Então, gostei muito desse ponto que você falou dos Bom, gêneros. Me surpreendeu que você falou dos 25 ou 90 por ano. Bom, 90 por ano, maravilha. Tá? Te dá um espaço bem bacana. só queria, E Edson, o que, sim, complementar com um testemunho da Ana Cláudia, que também está no Peru, né? E que também coloca aham, que, no caso dela, ela chega a ter 100 alunos, né? Os cursos dela são super, super intensivos, tem 6 sessões, olha só, gente, 6 sessões, sem grandes comentários, mas 6 sessões de 7 horas para terminar o nível básico. Quer dizer, o nível básico, 6 sessões de 7 horas, eu posso só imaginar o cansaço do professor e dos alunos, né? Porque 6 sessões de 7 horas. Mas, Edson, conclua o seu raciocínio para eu passar a palavra para a Aerotildes, por favor.
Não, tudo bem. Não, não, me surpreendeu isso do Tá, que você falou e fiquei admirado. Conheço a Ana Cláudia também, Suzana, e mais ou menos sei onde ela trabalha, e sei que, como eu falei antes, usando um, entre aspas, um pouquinho de mercenário para o professor. Não, você tem esse grupo. Ah, 15 alunos? Não, você tem um montão de gente dentro de legal. um espaço desse tamanho, tá? Ok. Ok. Então vamos lá. Ero, antes de passar a palavra, eu queria ir aqui para o chat, que o Carlos coloca o seguinte, só para ir na ordem de contribuições, né? É, ele pergunta, ele diz, pergunta para o Richard, o portal de histórias infantis plurilíngues nasceu de uma necessidade específica identificada em suas pesquisas ou de uma preocupação mais ampla com o ensino de línguas? Essa é uma pergunta. A segunda pergunta é: que desafios você encontrou para transformar essa ideia em uma ferramenta pedagógica? Então, o Carlos faz duas perguntas e já nessa cola mesmo, a Eliana pergunta se a gente pode ter acesso ao portal das histórias plurilíngues, né? E, de fato, além de colocar aquela questão do livro, Livros Interhome 2007, o Richard já colocou também o link do historiasinfantiles plurilingües.com.br. É isso mesmo, Richard? Isso. Bem-vindados. Não, isso Bem-vindas. bem-vindos, bem-vindas. Como quando a gente Tá, aí depois se transforma nisso para a linguagem da internet, né? Eu já tá, estou tá bom, acessando. Sim, sim. tá bom, tá bom. Então Aí é pronto. Então já bem-vindos, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos, entre parênteses, né? Só que quando passa para a linguagem HTML, tá, automaticamente elimina alguns símbolos e transforma as coisas. Bem, tá. Ainda continuando com a contribuição da Eliana, ela disse que já pintou algumas escolas em Córdoba, com os escoteiros no Jamboree de 2010 ou 2012. Então, Córdoba está aí no imaginário e na experiência de várias pessoas, né? E também ela pergunta, e aí depois eu passo para a Ero, quantos professores de português são. Ah, bom, temos as perguntas do Carlos, tá, Richard, para você responder, e temos esta pergunta da Eliana: quantos professores de português são formados por ano? E os professores formados, todos lecionam? Então, são duas perguntas do Carlos, Richard, e duas perguntas da Eliana, e depois a gente passa para Erotildes. Hoje está quente, tá ótimo. bem. O portal de histórias infantis plurilingües, é lógico que ele nasceu no seio de um grupo de pesquisa, né? Desde o ano 2000. Nós fomos para. Primeiro, nós priorizamos o ensino o ensino superior. No ano 2012, nós começamos a trabalhar no ensino médio. E depois, em 2018, eu comecei a trabalhar bem no ensino fundamental, bem. Aí, desculpa, eu tive que pedir para baixar o som aqui. Então, o que aconteceu? As duas coisas estão conectadas. Primeiro, a pesquisa leva, né, a gente a produzir material para o ensino médio. Desculpa, para o ensino fundamental. Por quê? Porque há uma questão, há um ensino monolíngue, né, no primário, sobretudo. A gente fala primário aqui na Argentina, né, o ensino fundamental, onde a língua de escolarização é a única língua e o inglês aparece como uma língua imposta, né, ali dentro do sistema educativo. E outras línguas. E aí a minha ideia fundamental, gente, foi que, olha, já que os meus estudantes produzem, né, contos, esses contos não podem ficar aqui, né, ao Deus dará. Primeiro, porque a minha prática é sempre situada. Então, todo simulacro que se realiza para a produção de um texto é um simulacro aproximado a uma realidade. Então, tem que assumir o papel social de escritor, mas tem que ter destinatários. Destinatários são crianças. Aí, no começo, a gente queria apresentar para as professoras. A professora não vem na universidade, a gente tem que ir na escola. Aí, no ano 2018, nós fomos para uma escola e trabalhamos com as crianças com 3 contos. E aí foi quando o negócio nasceu realmente, né? Esse encontro com as crianças. E aí eu comecei a didatizar,
aí com toda a minha bagagem já da didática do plurilinguismo, que eu também dou aula na pós-graduação nesse campo da didática do plurilinguismo, comecei a didatizar, e aí também, como eu estudei desenho web, né, designer web, comecei a desenhar, e depois, bom, agora já com as novas ferramentas mais fácil ainda, criei o portal, né, e também disponibilizei o material aí. Bem, então, o desafio maior foi criar uma equipe de tradutores, uma equipe de ilustradores, porque o conto infantil sem ilustração não é conto, né? Só que aí tem a história infantil e o conto, e conseguir criar uma sequência didática, né, que realmente leve a produzir. E já ontem, na quinta-feira passada, nesse ano, infelizmente, tem só uma aluna nessa matéria, né? Escasseou muito, bem, mas já está pronto o conto dela, se chama O Mapa Sumiu. E a ilustradora, que é, é da Paraíba, a ilustradora desse ano, bem, nós já formamos um grupo, já estamos trabalhando, ela já mandou os esboços ali da futura ilustração, já está traduzido para o espanhol, então só está quase na hora de editar, né? E já vamos começar a produção do material didático, bem. O grande desafio, sabe qual é? É a formação das professoras para trabalhar com o plurilinguismo com as crianças, porque a professora tem medo. Ah, mas eu não sei português, eu não sei espanhol, desculpa, eu não sei espanhol, sabe porque é daqui, né? Eu não sei português, eu não sei italiano. O que eu sei de francês? Friulano, menos ainda, imagina piamontês. E provençal, pelo amor de Deus, né? Então, e como eu também sou representante da Cátedra Unesco de Políticas Linguísticas para o Multilinguismo aqui na universidade, com a nossa equipe, nós queremos criar em espanhol, uma diplomatura, que seria um curso, é uma pós, né, que dá um título intermédio, para formar professoras, né, que em espanhol são maestras, as professoras do ensino fundamental se chamam maestras, específico para elas, para que elas possam, né, se formar para dar esse pontapé inicial e disseminar esse projeto, né, plurilingüe, que não vai, por enquanto, o portal é de histórias infantis, né? Então, aí eu também trabalhei muito com o lúdico, com muito material didático, e o conto que está mais didatizado se chama Um Pinguim Mochileiro, que foi escrito por Fernando Frandoloso, que é brasileiro e mora em Córdoba, foi meu aluno. A ilustradora é Sofia Vega, e esse conto é um sucesso, gente, é uma coisa assim maravilhosa. As crianças escrevem o próximo conto, e a Sofia ilustra o conto das crianças, já está ali no portal o conto do ano passado. Então, é uma questão de letramento literário, né, infantil, muito profunda, e de abertura ao plurilinguismo, sensibilização a outras línguas e culturas. Richard, está fantástico. Nós só temos ainda. Muito rápido. 10 minutos, Soledade. Olha só o que você fez. A culpa é tua. Então, Richard, eu queria que você respondesse as perguntas da Eliana, porque depois eu queria passar a palavra para a Sim. Herotildes. A Eliana perguntou sobre quantidade de professores. Nós formamos em 26 anos, mais ou menos, 160, 170 professores de português, né? Falta bastante ainda, né? Nós temos uma carência de professores de português, porque, na verdade, do meu ponto de vista, né, às vezes o ensino do português não se expande porque falta professores, né? Sobretudo no interior. Nós temos aí aqui na cidade de Córdoba, logicamente que há professores formados, mas onde eu moro, a 100 quilômetros, eu e uma professora que foi aluna minha, só que ela não está dando aula porque ela está com a família, etc. e tal, e está cuidando de filhos, etc. Então está de licença e não quer trabalhar na área, né? E que eu conheça alguns professores formados, algumas professoras não conseguiram trabalho imediatamente, mas a maioria consegue trabalho. Sempre vai ter gente que não consegue, é lógico, né? O mercado, às vezes, onde mora está saturado, né? Mas outra questão tornar híbrida a formação dos professores também, né? Ou virtual ou híbrido, né? Então, mas aí entraremos em outra questão, né?
Então, perfeito. Ginaldo, eu vou primeiro passar a palavra para Ero, e depois tem uma pergunta da Ana Cláudia e tem o Ginaldo. Vamos ver se dá tempo, porque eu pretendo manter aquela questão de 1 hora, tá? Então, Ero, por favor, se você quiser responder mais essa, o salário dos professores é justo? Só para terminar esse Não, assunto. essa é a grande questão. Nem o salário não é justo, a desvalorização da profissão é a mesma que nós temos no Brasil e em alguns lugares da América Latina, né? Então, além do mais, está competindo com outras questões que nós já sabemos quais são, né? É. Então, não é. Então, eu sempre digo, quando eu vejo os alunos na sala de aula, no meu caso é a universidade, formando professores, eu digo, eu faço de tudo para mostrar, ou para, não para mostrar, para manter viva essa chama que os trouxe para aquele lugar. Por que que estão ali na Isso. universidade? Então, por exemplo, no relato de memória oral, eles têm que relatar o que foi que me trouxe aqui, né? Falar sobre sua vida, mas tem que desembocar. Por que que eu quero ser professor e professor de português? O que que está me mexendo para estar aqui, né? Tá. Então, Deixa eu passar para a Ero para dar tempo. Ero, por favor. Oi, boa noite a todos. De certa forma, a minha pergunta ele já respondeu, porque eu ia perguntar a ele sobre se a formação de professores atende a estas exigências para trabalhar com a sequência didática, com gêneros textuais discursivos, né? Não se trata de gênero masculino e feminino, trata-se de gêneros discursivos, o uso dos diferentes gêneros, né, dentro da sequência didática, até porque a sequência didática ela segue uma determinada estrutura. Então, a minha pergunta era essa: se os cursos de formação de professores contemplam essas exigências ou se é algo próprio do curso que você desenvolveu aí? essa é uma boa pergunta, né? Nós temos na Argentina 8 universidades públicas que têm professorado de português. Só que a maioria dos professores de português são formados nos institutos de ensino superior, que são de nível terciário, né? Um pouco antes da universidade, bem? Mas nas universidades, cada uma tem a sua. Há uma questão que é a liberdade de cátedra, né? Nós temos que seguir a ementa, mas há uma liberdade de cátedra. No nosso caso, né, aqui da Faculdade de Línguas de Córdoba, né, felizmente, os 3 professores, nós estamos alinhados, né, a questão do ensino em torno à noção de gênero textual e em torno à noção proposta por Bronckart, né, em 1997, e a questão da engenharia didática Bronckart, do Isso. interacionismo sociosocial, Só, só te sociodiscursivo, discutir. né, isso que é a questão da proposta por Dolce, Neuli, né, etc. Vera Cristóvão, as capacidades de linguagem estão em foco constantemente, né, o modelo textual do gênero. Então, nós procuramos trabalhar a partir disso, né, mas também não engessados a uma teoria e muito menos Sim. a uma questão didática epistemológica que seja uma camisa de força, né? É porque essa também é a proposta deles, né? É, Eles jogam a semente e cada um vai fazendo aquele trabalho de forma situada, como você faz isso. aí muito bem, né? Suzana, eu vou abrir mão da outra pergunta para prosseguir. Tá bem. Eu vou colocar Obrigada aqui. pelas respostas. Eu vou colocar aqui, eu queria que vocês lessem no chat. Lembro que aqui nós podemos divulgar tudo que diz respeito à língua portuguesa. Não tem, não vou falar de um livro, não vou falar do outro, não. Vai sim, fala de curso. Então, o Ginaldo indica mais um livro para trabalhar pluricentrismo com crianças. Nós também falamos português, da Vani Souza Silva, da Martin Claret. E, e muito bem, enfim, a Debbie diz: que pena que o tempo é curto. Eu ensino uma aula de português para hispanofalantes na universidade nos Estados Unidos. Então, ela tem 2 perguntas, se você quiser lê-las, mas antes dela, nós tínhamos uma da Ana Cláudia, que diz o seguinte: como você sugere aos docentes aqui presentes a abordagem plurilinguística no ensino de PLE na sala de aula? Enquanto você pensa, eu vou ler as perguntas da Deb, que são o seguinte: quais aspectos gramaticais do português costumam ser mais difíceis para os hispanofalantes? E a segunda,
como aproveitar o conhecimento prévio do espanhol para acelerar a compreensão leitora e auditiva logo nas primeiras semanas. Então, nós vamos com essas três perguntas e aí a gente para por aqui. Então, Richard, se você Sim, pudesse, tá bem. dentro do possível, com Sintético. tanto conhecimento breve, será bem-vindo. Ok. Bom, para responder aí a pergunta da Ana Cláudia Pereira, né, como trabalhar com pluricentrismo, quando nós já consideramos a língua, né, de quem aprende, ou as línguas de quem aprende, bem, neste caso, nós já estamos trabalhando com o plurilinguismo, né, da língua. Então, isso já é a primeira questão. Então, nós temos que tirar da nossa cabeça essa questão de que eu não trabalho com plurilinguismo porque eu só trabalho com português. Não, se meus alunos são falantes de espanhol e eu considero a língua materna ou as línguas maternas ou as línguas primeiras dos estudantes, já é um trabalho plurilinguístico, com o plurilinguismo da língua, né? No caso do português, né, se eu trabalho, por exemplo, com as línguas portuguesas que nós temos no mundo, né? As nossas línguas já é também ser plurilíngue. Se eu trabalho com dimensões de análise interlinguística de gêneros textuais, já é plurilíngue, né? Se eu trabalho com as línguas funcionais que nós temos presentes, já é plurilíngue, né? Se eu trabalho com as diferentes formas, né? Que é outra pergunta ali da outra professora, né, que ela fala, quais aspectos gramaticais? Se eu trabalho numa dimensão contrastiva, já é plurilíngue, né? E se eu consigo levar outras línguas para a sala de aula, já é plurilíngue. E outra questão importante é, se eu consigo relevar, reunir, descobrir, identificar, compartilhar, socializar, né, o repertório plurilíngue dos meus estudantes, e tirar proveito disso para o ensino da língua portuguesa, e aí já é uma questão de transposição didática, já é plurilíngue. Bem, agora, se eu continuo ensinando a língua portuguesa naquela coisa, não traduza, tem que falar tudo em português, não pode usar o espanhol, não pode usar o inglês, não pode esquecer, né? Então, já começa a entrar numa questão mais estanque, né? E é menos plurilíngue, bem, aí. Bom, é isso. Ó, o conhecimento prévio, né, do espanhol, ele é a base para tudo, né? O plurilinguismo parte de tudo aquilo que eu já sei e não sabia que sabia o que eu sei, né? Bem, tá quase igual o Edson querendo explicar alguma coisa no começo lá, né? O plurilinguismo é tudo aquilo que eu já sei e não sabia que eu sabia isso, né? Então, ele tira proveito disso, bem? Agora, o encontro entre as línguas foi didatizado, está sendo didatizado nos diferentes níveis educativos, né? Então, isso também a gente pode procurar, porque, sobretudo, né, a contribuição dos europeus foi enorme, né, desde os anos 90, tem sido ainda, né? Temos muitos projetos plurilíngues sendo desenvolvidos e muito material publicado, né? Por exemplo, os meus estudantes fazem intercâmbio com estudantes da Itália, da França, da Espanha, do Brasil, todos os anos, para estudantes de português e de espanhol, porque eu dou aula nos dois cursos, né? E agora nós estamos preparando, já com o professor Christian Degache, da França, de Grenoble, que é o Romanofonia, né? Onde eles trabalham durante setembro, outubro, novembro e dezembro. Trabalham com isso e é uma dimensão plurilíngue dentro da formação, né, dos estudantes que estão se formando para ser professores de português e de espanhol. Legal, Richard. Deb, boas perguntas. Foi ótimo. Todas as perguntas foram ótimas. Eu queria aproveitar, Ginaldo, obrigada por ter lembrado aqui no chat de novo, se puderem, por favor, olhar. Sempre um esforço muito grande esse, das sétimas jornadas pedagógicas de língua portuguesa na Escandinávia, né? A gente sim quer incentivar sempre esse movimento lá também, né? São próximos nossos também, especialmente. Bom, nós temos aqui agora em setembro, né? Eu faço tanta coisa nessa vida, né? Como presidente da APP, que é a Associação Argentina de Professores de Português, nós temos no fim do mundo, de propósito, porque na Argentina o português ele está muito no centro e no corredor do Mercosul, né? Que chega até Mendoza, mas o sul da Argentina ele é abandonado na questão no quesito português, né? Então, o próximo congresso
de Professores de Português da República Argentina, organizado pela Associação Argentina de Professores de Português, vai ser dia 24 e 25 de setembro, em Ushuaia, em Tierra del Fuego, lá pertinho da Antártida, né? Dá tempo para se inscrever ainda. Com Procurem muitas centojas. Com sim, muitas em centojas. Vamos comer AAPP, centojas. Tá. aapp.com.ar. Então, só lembrando então do grande esforço, a Maria Clara, uma querida amiga de Recife, inclusive, como eu, né, naturalizada brasileira em Recife, então a Maria Clara é uma querida também e tem toda essa força de divulgação das jornadas escandinavas também, né? É, além disso, eu queria só reforçar o próximo encontro, né, desse nosso projeto, que vai ser no dia 11 de setembro, às 8 horas da manhã, daqui do Brasil, com Micaela Ramon, da Universidade do Minho, de Portugal, que tem um currículo também fantástico. Eu vou divulgar e depois vocês leem o card dela também, vocês vão gostar. Acho que ela teve vivência também em Guiné-Bissau, enfim, para enriquecer ainda mais. Peraí, acho que é Guiné-Bissau que ela. Eu coloco no Face, etc, etc, etc. Por favor, acompanhe. Mas, Richard, foi um prazer enorme. Igualmente, para mim também. Eu acho, a gente poderia ficar aqui muito mais tempo, eu entendo, mas eu sei também que vocês todos concordam comigo que o tempo de 1 hora é o tempo que a gente tem que seguir aqui. Mas obrigada a todos vocês, é sempre bom ver esses rostos que vêm, que voltam. Espero que vocês consigam estar com a gente nos próximos. Temos entrevistas até o ano que vem, então de 15 em 15 dias temos esse mais ou menos encontro marcado nos diferentes fusos horários. Richard, um prazer enorme. Obrigada, gente. Muito Obrigadíssimo. obrigada. Tchau, Um tchau. beijo. Obrigado, Tchau, muito obrigado, obrigado. obrigado. Tchau. Muito Obrigado. obrigada. Obrigado. Beijos Tchau. a todos. Obrigada. Abraços. Abraços.